Mãe solteira foi humilhada e despejada na frente dos vizinhos. Foi assim que Carolina, 28 anos, virou assunto no bairro do Encantado, zona norte do Rio. Sozinha com a filha Lúcia, de 5 anos, viu sua vida ruir diante de olhares que julgam mais do que ajudam. Entre empregos apertados e silêncios pesados, Carolina enfrenta um recomeço forçado, cercada por vizinhos, promessas quebradas e escolhas difíceis. Ela ainda não sabe, mas o pior está por vir. E também, o melhor que ela tem por dentro. O sol começava a bater com força nas lajes do bairro do Encantado, na zona norte do Rio, quando Carolina sentiu 3 batidas secas na porta. Não era o horário do leiteiro, nem da vizinha que às vezes pedia café. Ela enxugou as mãos no avental suado da padaria, ajeitou o cabelo preso às pressas, e abriu. Do outro lado, um homem de colete bege segurava uma prancheta e uma pasta de plástico. A expressão era neutra. Treinada. Dona Carolina da Silva. Sou eu. Ele soltou o suspiro impessoal de quem repete aquilo todo dia. Ordem de reintegração de posse. A senhora tem até o meio-dia para desocupar o imóvel. Por um segundo, Carolina não entendeu. O que era aquilo? Piada. Trote. Como assim desocupar? Eu pago o aluguel todo mês. Falei com o seu Arlindo semana passada. Ele não me falou nada. O homem já estendia os papéis. A casa foi vendida. O novo proprietário pediu a reintegração. Já tá tudo assinado. Carolina sentiu o chão sair. Atrás dela, Lúcia apareceu, ainda de pijama, esfregando os olhos. Mamãe, o que tá acontecendo? Ela não respondeu. Os olhos, ainda presos ao papel, tentavam entender o que estava sendo arrancado. A casa era simples, 2 cômodos, chão frio, forro torto, mas era o lar delas. O único que Lúcia conhecia. Dona Nair, do sobrado ao lado, apareceu no portão. O neto olhava de canto. Uma mulher do fim da rua tirava o lixo, mas não tirava os olhos da cena. Eu não tenho para onde ir, murmurou Carolina. Senhora, eu só tô cumprindo o que a justiça mandou. Meio-dia. Por favor. Carolina começou a empacotar tudo como quem tenta juntar água com as mãos. Sacolas de supermercado com roupas da filha, a batedeira velha que ganhou de casamento, fotos guardadas em caixas de sapato. A menina ajudava em silêncio, entendendo, do jeito dela, que algo estava errado. Muito errado. Antes das 11, os móveis já estavam na calçada. A cama desmontada, o fogão com as bocas tortas, os brinquedos espalhados como entulho. Que tristeza, meu Deus! Murmurou uma vizinha, do alto da escada. Carolina não chorou. Não na frente deles. Mas quando viu a boneca preferida da filha jogada no chão da calçada, a garganta travou. Mamãe, a gente vai morar onde agora? Era essa pergunta que ninguém conseguia responder. Nem o oficial de justiça. Nem a vizinhança. Nem ela mesma. Lúcia começou a reclamar de fome. O almoço, que Carolina ia improvisar com o resto de arroz da geladeira, já não existia. Com sacolas penduradas nos braços e a filha no colo, ela se afastou da casa, sem rumo, empurrando um carrinho de feira com metade da vida delas. Pensou em ligar para a mãe, mas não falavam há 2 anos. Orgulho. Brigas antigas. O tipo de silêncio que vai virando parede. Também pensou no Rafael, o pai da criança, mas ele sumiu quando Lúcia ainda mamava. Nunca mais deu notícia. Nem pensão. Carolina se sentou na sombra de um muro qualquer. Era estranho como tudo podia mudar em questão de minutos. Uma casa que vira rua. Uma mulher que vira estatística. Ela fechou os olhos. Queria um instante de pausa. Mas o mundo não pausava. Um ônibus passou, jogando poeira e calor. Um carro parou, o motorista olhou e seguiu. Gente demais vendo, gente de menos ajudando. Horas depois, já sem ter onde ir, ela bateu na porta de Roseli, a vizinha da casa ao lado. As duas nunca foram amigas, mas tinham aquele tipo de convivência que nasce de bom dia e empréstimo de açúcar. Roseli abriu devagar. Carolina. Desculpa aparecer assim. Mas se eu puder deixar umas caixas na sua garagem, só por uns dias. Prometo que não incômodo. Roseli olhou por cima do ombro. Viu Lúcia de cabeça baixa, o carrinho cheio de sacolas, e as olheiras profundas no rosto de Carolina. Entra. Vai. Antes que alguém chame conselho tutelar. Carolina não sabia se agradecia ou pedia desculpas. Mas entrou. E isso já era alguma coisa. Talvez até o primeiro tijolo de algo novo. Naquela noite, dormiu no chão frio da área de serviço. A filha encolhida ao lado,
com a boneca abraçada. Não era justo. Não era digno. Mas era abrigo. Enquanto o barulho dos ventiladores dos vizinhos zumbia no fundo, Carolina prometeu para si mesma que não ia cair. Não daquele jeito. Ela não sabia como, mas ia dar um jeito. Pela filha. Pela dignidade. Pela força que nem sabia se ainda tinha. E foi assim que, no silêncio daquela madrugada, Carolina deu o primeiro passo para começar tudo de novo. Mesmo sem saber por onde. O dia amanheceu abafado no Encantado. Um calor pesado, daqueles que grudam na pele antes mesmo das 7. Carolina acordou com a coluna dolorida e o braço dormente. Lúcia dormia encolhida sobre ela, com a boneca abraçada como se fosse salva-vidas. Roseli já estava de pé, passando café. O cheiro invadia a casa sem cerimônia, como tudo ali. Quando Carolina entrou na cozinha, sentiu os olhares da casa e do marido, o Sr. Jorge, mais falante que gentil. Dormiram bem? Roseli perguntou, sem encarar diretamente. A gente dorme. O corpo cansa, né? Respondeu Carolina, tentando sorrir. Sentaram-se à mesa improvisada. O café era ralo, mas quente. O pão, dormido. Carolina não reclamou. A filha agradeceu em voz baixa, educada como a mãe ensinou. Jorge, porém, não disfarçava o incômodo. Olha, não me leva mal, não, Carol. Mas isso não pode virar rotina, né? Eu sei. É só até amanhã. Vou resolver tudo hoje. Prometo. Roseli apertou os lábios, mas não disse nada. Sabia que não era simples. Mesmo assim, não queria problema com o marido. Nem com a vizinhança que já cochichava. Carolina saiu ainda com o céu meio alaranjado, Lúcia na creche, o coração apertado. Pegou o ônibus para Marechal Hermes, onde limpava 2 vezes por semana o consultório da doutora Elisa. Não era registrado, mas pagava bem para quem precisava. E Carolina precisava. Na recepção, a secretária sorriu com pena. Fiquei sabendo do que aconteceu. Dona Roseli comentou. Pois é vida que segue, né? A doutora nem olhou na cara dela naquele dia. Carolina limpou o chão em silêncio, sem deixar escapar nenhuma lágrima, mesmo quando, ao jogar fora o lixo do banheiro, viu uma revista cara aberta numa matéria sobre decoração de interiores. Ironia cruel. No fim da tarde, voltou ao bairro. As pernas doíam, os braços também. Na mochila, alguns currículos impressos, dos tempos em que ainda sonhava em ser auxiliar de enfermagem. Entrou em 3 farmácias e 2 clínicas pequenas. Nada. Na última, uma gerente de voz seca olhou o currículo e disse: a gente só chama com experiência comprovada. Mas pode deixar aqui. Carolina sorriu, agradeceu e saiu. Deixar o currículo virou um jeito educado de dizer: você não serve. Na volta, parou na calçada da antiga casa. Outra família já estava lá. Uma mulher falava ao telefone dentro da sala, como se estivesse ali há anos. No portão, penduraram plantas novas. A fachada, recém-pintada, apagava os anos que Carolina viveu ali. Dava até vergonha de lembrar que aquele chão já foi o dela. Na garagem dos fundos da casa de Roseli, Carolina empilhou as caixas com mais cuidado. Roseli apareceu com uma toalha de banho. Para Lúcia tomar banho. Pode usar o chuveiro da área de serviço, tá? Obrigada, de verdade. Mas amanhã a gente sai. Vai para onde? Carolina hesitou. Tô vendo um lugar. Uma pensão lá pro lado de Rocha Miranda. Mas é provisório. Só para ajeitar as coisas. Roseli não perguntou mais nada. Sabia que não era verdade. Mas também sabia que tem coisa que a gente só consegue contar quando já passou. À noite, Carolina ficou acordada olhando o teto da garagem. Queria gritar, mas não podia. Queria chorar, mas Lúcia dormia ao lado. Pegou o celular e abriu o contato de Rafael. O número ainda estava salvo. Última mensagem. Ela nasceu. Visualizada, nunca respondida. Pensou em ligar. Dizer que precisava. Que não dava mais. Que a filha deles dormia no chão. Mas não ligou. Orgulho e dor, às vezes, pesam do mesmo jeito. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Carolina levantou. Pegou as poucas roupas, separou o lanche da filha e amarrou os cabelos com um elástico frouxo. Quando Lúcia acordou, Carolina sorriu. Hoje a gente vai dar um jeito. Do lado de fora, o bairro seguia seu ritmo. Gente no ponto de ônibus, rádio ligado nas casas, crianças correndo antes da escola. Tudo como sempre foi. Tudo como se nada tivesse acontecido.
Mas dentro de Carolina, algo começava a mudar. Não era coragem ainda. Mas era o começo dela. O ônibus que levava Carolina e Lúcia sacudia pelas ruas estreitas de Rocha, Miranda como quem hesita entre seguir em frente ou dar meia volta. Com uma mochila nas costas, uma sacola no colo e a filha agarrada ao braço, Carolina só tinha uma coisa em mente: encontrar um canto. Qualquer um. Era cedo ainda. O sol mal passava entre os prédios, e as ruas estavam lavadas da chuva da madrugada. Carolina lembrava do que ouvirá no dia anterior. Uma mulher da fila da farmácia comentou sobre uma pensão baratinha, perto do antigo campo de futebol, onde aceitavam mãe e criança sem muita pergunta. Era arriscado. Mas o que não era? Encontraram a pensão depois de andar 10 quarteirões a pé. Uma casa velha de portão enferrujado, com uma placa escrita à mão: quartos mensal, chamar no interfone. Chamaram. Ninguém atendeu. Chamaram de novo. Nada. Quando já se preparava para ir embora, a porta abriu devagar. Uma mulher de cabelos tingidos e rosto cansado apareceu. Quarto com criança. Só o dos fundos. Tá desocupado. Pode mostrar. Tenho que ver. É uma cama, um ventilador e um banheiro que não vaza. Tá bom ou não? Carolina respirou fundo. Lúcia apertava sua mão. Quanto é? 100 por semana. Pago adiantado. Carolina abriu a carteira. Tinha R$ 280. Entregou R$ 100 com cuidado de quem entrega o último prato de comida. O quarto era um cubículo com cheiro de mofo e uma janela emperrada. Mas tinha teto. E tranca. E, por agora, isso era tudo que Carolina precisava. Lúcia olhou em volta, sem entender. É aqui que a gente vai morar. É só por uns dias, meu amor. A mamãe vai arrumar coisa melhor. A menina assentiu, cansada. Sentou na beirada da cama e começou a arrumar seus brinquedinhos dentro de uma sacola de supermercado. Mais tarde, Carolina saiu para procurar qualquer trabalho. Voltou ao Encantado e passou de comércio em comércio, com currículo na mão, oferecendo ajuda, serviço, presença. Em uma loja de roupas populares, foi recebida com desconfiança. Tem experiência com caixa? Não. Mas aprendo rápido. Já trabalhou em loja? Não, mas já atendi padaria por 2 anos. A gerente foi direta. A gente procura moça com mais perfil de venda. Você entende, né? Entendia. Perfil de venda era código para jovem, bem vestida, sem filha, sem olheira. Era tudo o que ela não podia fingir ser. À noite, de volta ao quarto da pensão, Carolina contou as moedas. Daria para mais 2 dias, com sorte. Comprou pão, queijo e um suco barato. Lúcia comeu devagar. Antes de dormir, pediu: amanhã posso levar meu vestido da florzinha para a escola? Pode, meu amor. Carolina a cobriu com um lençol fino. Depois sentou-se no chão e encostou na parede. O ventilador fazia um barulho irritante, mas ao menos empurrava o ar abafado. Ela pegou o celular e abriu o grupo de WhatsApp da antiga turma do curso técnico. Pensou em pedir ajuda, mas não conseguia escrever. O que ia dizer? Oi, gente, tô morando num quarto com mofo, fui despejada, alguém tem trabalho? Fechou o aplicativo e ficou olhando para a parede rachada. Por que era tão difícil pedir? Na manhã seguinte, um bilhete escrito com caneta vermelha foi colocado por debaixo da porta. Pagamentos até sexta. Barulho depois das 22 horas, só uma advertência. Segunda vez, rua. Era um aviso. Ou uma ameaça. Carolina guardou o papel na mochila. E decidiu que sexta-feira não a encontraria ali. No final do dia, enquanto buscava Lúcia na creche, recebeu uma ligação inesperada. Era a secretária do consultório da doutora Elisa. Oi, Carolina. A doutora pediu para avisar que tá com uma vaga na recepção do turno da tarde. É pouco, mas é fixo. Quer tentar? Carolina travou. Mas, eu só tenho ensino médio, não tenho curso de recepção. Ela sabe. Mas confia em você. Quer fazer um teste amanhã? Os olhos encheram de lágrimas. Quero sim. Obrigada. Muito obrigada. Naquela noite, Carolina contou a novidade para Lúcia com um sorriso sincero. A mamãe vai trabalhar num lugar legal agora. Com ar-condicionado e tudo. A gente vai ter uma casa de verdade? Vai, filha. Vai sim. A menina sorriu, aliviada, e se encolheu na cama. Carolina ficou acordada um tempo a mais, ouvindo o barulho do ventilador velho, com um pensamento claro na cabeça.
Talvez, enfim, as coisas estivessem começando a mudar. Carolina acordou antes do sol. O relógio marcava 5h40, mas o quarto abafado da pensão já parecia fervilhar. Olhou para Lúcia dormindo encolhida, o rostinho sereno mesmo com o ventilador rangendo no canto. A noite tinha sido curta, mas o dia prometia ser longo, e talvez decisivo. Vestiu sua melhor blusa, a branca com botão dourado no colarinho, e prendeu o cabelo num coque simples. Passou um batom claro, olhou para o espelho quebrado e respirou fundo. A entrevista com a doutora Elisa não era só uma oportunidade. Era uma linha de vida. No consultório, o clima era outro. Ar-condicionado gelado, recepção limpa, cheirinho de lavanda no ar. A secretária sorriu ao vê-la. Que bom que você veio. A doutora tá com paciente, mas já chama. Obrigada de verdade, Marília. Por lembrar de mim. Você é dedicada. E confiável. Isso vale muito. Carolina sentou-se na recepção e observou, pacientes entrando, a organização das fichas, o ritmo de atendimento. Ela prestava atenção a tudo, ao computador, à campainha, às pequenas urgências do cotidiano de uma recepção. Se era ali que ela precisava recomeçar, faria bem feito. Pouco depois, a doutora Elisa apareceu. Loira, objetiva, com um jeito que misturava frieza e justiça. Entra, Carolina. Vamos conversar. Dentro da sala, o tom era direto. Não vou prometer salário alto, mas é fixo. R$ 1.100 por mês, de segunda a sexta, das 13 horas às 19 horas. Para mim, já é muito. E vai precisar aprender rápido. A Marília vai te treinar, mas quero alguém que resolva. Eu aprendo. Faço questão. Elisa observou a mulher à sua frente. Carolina tinha algo nos olhos, uma mistura de humildade e firmeza. Um tipo de fome que ia além de comida. Começa amanhã. Obrigada, doutora. A senhora não vai se arrepender. De volta à pensão, Carolina quis contar a novidade a alguém. Roseli, talvez. Mas o orgulho a travou. Preferiu sentar-se no chão, ao lado da filha, e dizer baixinho. Mamãe conseguiu. A gente tá voltando a andar. Lúcia sorriu, mesmo sem entender tudo. A gente vai ter geladeira nova? Ainda não, mas vai ter arroz com salsicha todo fim de semana. Oba! Riram juntas, pela primeira vez em dias. Na tarde seguinte, Carolina chegou pontualmente. O uniforme era uma blusa polo azul clara, com o nome do consultório bordado. A primeira vez que vestiu, sentiu como se vestisse também dignidade. A dela. De volta. Marília explicou o sistema, cadastro de pacientes, marcação de retorno, telefone e um controle rígido da pontualidade. Nada demais. Mas tudo novo. No início, Carolina gaguejou ao atender o telefone. Esqueceu como preencher uma ficha. Mas aos poucos, foi pegando o ritmo. No fim do expediente, Elisa passou por ela. Foi bem. Pontual, discreta. Do jeito que eu gosto. Obrigada, doutora. Continue assim. No caminho de volta, pegou um pão doce para a filha. R$ 2,50. Um presente simbólico, quase cerimonial. Lúcia comeu com alegria exagerada. É de morango. É. Porque hoje foi um dia especial. Naquela noite, Carolina escreveu uma lista num caderno antigo. Pagar mais uma semana da pensão. Comprar uma sandália nova para Lúcia. Ver Kitney em Madureira. Separar R$ 50 por mês. Nem que seja no cofre de plástico. Era pouco. Mas era plano. E planos, ela sabia, podiam virar futuro. Na mesma noite, deitada no colchão fino, Carolina ouviu risadas no quarto ao lado. Gente falando alto, música ruim saindo por debaixo da porta. Lembrou do bilhete de advertência. Rezou para que não achassem que era ela. Mas a vida na pensão era instável. A qualquer momento, tudo podia mudar. Era preciso sair dali. Logo. No fim de semana, passou no bairro da Vila Cosmos para ver uma kitnet anunciada. Era pequena, mal iluminada, mas tinha o que ela precisava, um contrato em nome dela. Independência. Porta com chave. O dono pediu R$ 500 de entrada. Carolina agradeceu e saiu com o valor na cabeça. Faltava muito. Mas não era impossível. Ela voltaria. Ia dar um jeito. Porque agora, pela primeira vez em semanas, ela tinha um objetivo claro. Não depender de favor. Nunca mais.
O tempo no Encantado seguia em compasso de fofoca. Desde o despejo de Carolina, o nome dela circulava com a mesma frequência do pão quente da padaria. Cada esquina dava sua versão. Dizem que ela não pagava o aluguel fazia meses. Abandonada pelo marido e ainda com filha pequena, coitada. Orgulhosa, não aceita ajuda nem da mãe. Roseli ouvia calada, mas não desmentia. Tinha pena, mas também cansaço. A garagem ainda estava cheia das caixas da Carolina, e Jorge já andava com cara feia. Ela vai vir buscar aquilo quando? A casa virou depósito agora? Roseli se limitava a dar de ombros. Carolina não era problema dela. Ou era? Enquanto isso, na pensão em Rocha Miranda, Carolina acordava 5 horas todos os dias. Lúcia dormia mais um pouco, e ela aproveitava o silêncio para revisar a rotina do dia. Seu novo emprego na recepção do consultório exigia foco. A doutora Elisa era rígida, mas justa. E aos poucos, Carolina começava a se sentir parte dali. Na hora do almoço, comia marmita fria num banco da praça. Usava o tempo para pensar. Na vida, na filha, no próximo passo. Sonhava com o dia em que Lúcia teria um quarto com parede cor-de-rosa e uma cama só dela. No sábado à tarde, resolveu buscar suas caixas na garagem de Roseli. Pegou um mototáxi até o Encantado e chegou com o sol a pino. Oi, Roseli. Vim pegar minhas coisas. A vizinha fez um gesto com a cabeça e abriu o portão. Tá tudo como você deixou. Carolina agradeceu, mas sentiu o gelo no tom. Eu queria te agradecer de novo. Você me ajudou quando ninguém mais ajudaria. Não fiz mais do que minha consciência mandou. O silêncio pairou pesado. Carolina percebeu que estava sendo desconvidada sem palavras. Deixou claro que não voltaria a incomodar. Chamou um freteiro de aplicativo e começou a carregar as caixas. No meio da arrumação, a tampa de uma delas caiu, espalhando álbuns de foto e roupas de bebê pela calçada. Carolina se abaixou depressa, recolhendo tudo com as mãos trêmulas. Algumas vizinhas pararam para ver. Ninguém ajudou. Dona Nair, a mais velha do bairro, comentou em voz alta. É difícil mesmo criar filha sozinha. Mas tem gente que escolhe a vida difícil, né? Carolina fingiu não ouvir. Engoliu seco. Recolheu os álbuns com dignidade e seguiu carregando as caixas, uma a uma, sem pedir ajuda. No caminho de volta, no carro do frete, Carolina chorou baixinho. Não pela humilhação, mas pela constatação cruel. Para muitos, ela era só um erro ambulante. Uma mulher que se meteu e agora colhe o que plantou. Mas ela sabia a verdade. Sabia do esforço, da ausência do pai da filha, das portas fechadas, dos nãos disfarçados de silêncio. Não, ela não tinha escolhido aquilo. Ela só estava tentando sobreviver. No domingo à noite, enquanto Lúcia dormia e a pensão mergulhava em ruídos de televisão alta e brigas de casal, Carolina fez contas. Tinha R$ 370. Se conseguisse mais R$ 130 até sexta, poderia pagar a entrada da kitnet na Vila Cosmos. E sair dali. Pensou em vender a batedeira antiga. Ou a TV pequena que ganhará numa rifa. Pensou até em fazer faxinas aos domingos, no boca a boca. Qualquer coisa. Desde que desse certo. Na segunda, a doutora Elisa passou pela recepção e deixou um recado. Dona Marina, aqui do lado, tá procurando alguém para cuidar da mãe dela, uma senhora idosa. Meio período. Coisa leve, tipo companhia. É o seu perfil. Quer que eu indique? Carolina quase não acreditou. Claro que quero. Então aparece lá depois do expediente. Mas avisa, é exigente. E chata. Se topar, tem que aguentar. Naquele mesmo dia, às 19h10, Carolina bateu na porta da casa ao lado do consultório. Era uma casa antiga, de muros baixos e grades verdes. Foi atendida por uma mulher elegante, de cabelo preso e olhar duro. A senhora é a Carolina? Sou sim. Vim por indicação da doutora Elisa. Minha mãe tem 83. Anda pouco, fala muito. Quer companhia para tomar chá e conversar. A outra moça não aguentou. Eu posso tentar. O pagamento é R$ 250 por semana. Pode vir às terças, quintas e sábados, de 14 horas às 18 horas. Posso, sim. Começa amanhã. Mas aviso, não crie intimidade. E nada de trazer criança. Carolina sorriu com educação. Pode deixar. Eu sei separar as coisas. Na volta para casa, com os olhos cansados, Carolina fez as contas de cabeça. Com aquele extra,
conseguiria o que precisava. A Kitney estava a um passo. Mas mais do que isso, ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, que estava no controle da própria vida. Ainda frágil, ainda à beira, mas com as mãos firmes no fio. A chuva fina que caía naquela sexta-feira parecia limpar os restos de poeira grudados na alma de Carolina. A kitnet da Vila Cosmos era simples, um único cômodo, com banheiro minúsculo e uma pia de cozinha que precisava ser trocada. Mas tinha parede, tinha fechadura e, principalmente, tinha o nome dela no contrato. Aqui está sua chave, disse o Sr. Ademir, o proprietário. E se precisar de qualquer coisa, bem, pague em dia que a gente se dá bem. Carolina sorriu, agradecida. Aquela chave de metal barato parecia pesar 1 tonelada. Mas não de preocupação, era de alívio. No dia seguinte, Carolina e Lúcia chegaram com suas 3 caixas e a TV pequena equilibrada no colo. O freteiro ajudou a subir. Não tinha cama, ainda não havia fogão, e o chão ainda estava sujo da obra anterior. Mas Lúcia entrou correndo. Mamãe, a gente tem uma janela. Tem sim, meu amor. E é só nossa. Carolina riu. Não ria assim fazia semanas. Estendeu uma canga velha no chão, tirou um pacote de biscoito e 2 garrafinhas d'água. Fizeram o primeiro lanche no chão da nova vida. À noite, com Lúcia já dormindo embrulhada num cobertor fino, Carolina sentou no chão e mandou uma mensagem para Roseli. Consegui um cantinho pra gente. Obrigada por tudo que você fez. De verdade. Roseli respondeu seco, mas honesto. Fico feliz. Você merece paz. Carolina leu e releu aquela frase. Não era afeto, mas era um fechamento. E aquilo bastava. O trabalho no consultório seguia firme. Carolina já dominava os agendamentos, mantinha pontualidade e conquistava até os pacientes mais ranzinzas. A doutora Elisa, discreta como sempre, passou a cumprimentá-la com um aceno respeitoso. Marília, a secretária antiga, já dividia confidências no intervalo. Você sabia que a doutora tem um filho? Disse um dia. Mora em São Paulo. Quase não fala com ele. Carolina não comentou. Aprendeu que, em ambientes como aquele, ouvir era mais seguro que falar. O serviço com Dona Hilda, a idosa, também seguia bem. Era uma senhora brava, mas solitária, que vivia relembrando os tempos de glória do rádio e reclamando da vida moderna. Tudo hoje é rápido demais. As pessoas não conversam. Ficam nesses aparelhos aí. A vida ficou corrida, mesmo. Mas você escuta. Era verdade. Carolina escutava. Não só ali. Escutava o silêncio da cidade, o cansaço nos olhos de quem andava no ônibus, o som das panelas na cozinha da pensão, a voz da filha quando perguntava: a gente vai ficar aqui para sempre. No terceiro sábado na kitnet, Carolina arrumava tudo com capricho. Comprou um colchão usado num grupo online, lavou cada peça de roupa à mão e colou um desenho da filha na parede com fita adesiva. Era o começo de um lar. Lúcia olhava o novo espaço com olhos de quem começa a pertencer. Mamãe, posso colocar minha boneca em cima da janela? Pode. Só toma cuidado para ela não cair. Ela não vai. Aqui é a casa dela agora também. Naquela noite, Carolina ficou em pé diante da janela, sentindo o vento entrar. A vista era de outros prédios, fios elétricos, um poste torto. Mas para ela, era quase poesia. Pensou em tudo o que enfrentou nas últimas semanas, o despejo, o julgamento dos vizinhos, a pensão úmida, o medo de falhar. Mas ali, com a filha dormindo num colchão que cheirava a sabão, ela sentia pela primeira vez que estava começando a reconstruir. Com passos pequenos, mas firmes. No domingo, ao caminhar com Lúcia até a padaria da esquina, passou por uma mãe com 2 filhos pequenos sentada na calçada. Uma sacola do lado, uma expressão exausta no rosto. Carolina parou. Pegou R$ 10 da carteira e entregou. Não resolve tudo, mas ajuda. A mulher assentiu com o olhar marejado. Carolina apertou a mão da filha e seguiu. Sabia que aquela mulher poderia ser ela. Ou ainda poderia ser de novo, se a vida quisesse. Por isso, a cada passo dali em diante, ela prometia a si mesma. Nunca mais voltar pro chão. Era uma quarta-feira comum, de céu nublado e ar abafado, quando o passado resolveu bater na porta de Carolina. E não foi metáfora. O toque na campainha da kitnet foi tímido, mas insistente. Lúcia brincava no chão com tampinhas de garrafa quando Carolina abriu a porta e congelou. Oi, Carol. Rafael. Sim, Rafael, o pai de Lúcia. O homem que sumiu 5 anos atrás,
2 meses depois que a filha nasceu. Nenhum aviso. Nenhuma visita. Nenhum centavo. Estava ali agora, com a mesma postura despreocupada de antes, o cabelo mais curto, uma camisa polo que tentava parecer nova. Posso entrar? Carolina segurou firme na maçaneta. Por dentro, o coração dela disparava como sirene. Por fora, manteve a voz seca. Pode falar daqui mesmo. Fiquei sabendo que você passou um perrengue, que foi despejada, e... Ele coçou a nuca. Eu pensei que talvez eu pudesse ajudar. Agora... Sei que demorei. Mas tô tentando fazer as coisas direito. Tô trabalhando de motorista de aplicativo. Queria ver a Lúcia. Tentar me reaproximar. A menininha levantou e ficou atrás das pernas da mãe, desconfiada. Olhou aquele homem estranho que falava com a mãe, mas não sorria para ela. É ela? Rafael perguntou, num tom quase emocionado. Caramba, ela tá grande. Ela não sabe quem você é, Carolina respondeu, sem esconder o amargor. Eu queria mudar isso. Será que a gente pode conversar? Carolina respirou fundo e fechou a porta atrás de si, saindo pro corredor do prédio. Você desapareceu. 5 anos, Rafael. Sabe quantas vezes ela chorou porque queria saber por que não tinha pai no Dia dos Pais? Sabe quantas vezes eu fui chamada na escola por falta de material? Quantas vezes fiquei sem jantar para ela comer? Rafael abaixou os olhos. Eu errei. Eu fugi. Mas agora quero tentar reparar. Posso pelo menos pagar pensão? Ajudar com o que puder? Isso você vai ter que fazer pela justiça. Já tô vendo com a Defensoria Pública. Carol, não me chama assim. A Carolina de antes morreu no dia que você sumiu. Ele engoliu seco. E vê-la? Eu posso tentar. A gente vai conversar sobre isso. Mas devagar. Ela não tem culpa da sua covardia, e eu não vou deixar você bagunçar a cabeça dela como bagunçou a minha. De volta ao apartamento, Carolina sentou no chão, ainda tremendo. Lúcia, curiosa, se aproximou. Quem era, mamãe? Ela hesitou. Um moço que te conheceu quando você era bebê. Mas ele não vai ficar. Tá tudo bem. A filha assentiu, como se já soubesse que havia coisas que não se explicam com palavras. Só com tempo. Naquela noite, Carolina quase não dormiu. O rosto de Rafael voltava como flash. A voz dele. O jeito como tentou se aproximar. Uma parte dela queria gritar, outra queria simplesmente esquecer. Mas havia uma terceira parte, a mais difícil, que sentia medo. Medo de reabrir feridas. Medo de que Lúcia quisesse esse pai. Medo de que ele viesse para machucar, de novo. No trabalho, no dia seguinte, Carolina tentava se concentrar. Atendia os pacientes com educação, mas o olhar estava distante. Marília percebeu. Tá tudo bem, Carol? Tive uma visita que mexeu com muita coisa. Só isso. Ela sentiu, com um sorriso amarelo. Cuidado. Gente que some fácil, volta fácil também. Mas quase nunca para ficar. Ao final do dia, Dona Marina, a filha da idosa, a chamou no portão. Minha mãe gosta de você. Isso é raro. Fico feliz. Tento tratá-la com respeito. Mas ela também comentou que você anda meio abatida. Precisa de algo? Carolina se emocionou com a pergunta simples. E sincera. Só paz, Dona Marina. Paz e tempo. Isso a gente não compra, mas se conquista. De volta à kitnet, Carolina decidiu escrever uma carta para si mesma. Era um exercício que havia visto numa revista velha de consultório. Carolina, você passou pela vergonha, pelo despejo, pela solidão. Você segurou firme quando ninguém viu. Agora, mesmo com medo, você ainda está de pé. E isso, minha filha, é coragem. Guardou o papel na gaveta junto com os documentos da casa. Porque às vezes, para continuar, a gente precisa lembrar quem já foi. E de onde veio? Lá fora, o céu nublado prometia mais chuva. Mas dentro do pequeno apartamento, havia silêncio. E força silenciosa. Naquela manhã, Lúcia acordou febril. Carolina percebeu no toque da testa e no olhar da filha. Olhos fundos, bochechas coradas demais, aquele cansaço que não combina com criança. Ela tentou manter a calma. Tá doendo alguma coisa, meu amor? Tô com frio, e a cabeça tá pesada. Ela mediu a febre com o termômetro emprestado da vizinha, 38,9 graus Celsius. Foi como se o mundo ficasse em silêncio.
Carolina ligou para o consultório e avisou que não conseguiria ir, pediu desculpas, prometeu compensar, mas sabia que poderia perder o cargo. A recepção era enxuta, e faltar assim, sem cobertura, não era bem visto. Mas Lúcia vinha primeiro. Com um pano úmido na testa da filha e uma preocupação crescente, Carolina pensava: hospital público ou farmácia? Tinha apenas R$ 36 na bolsa. No máximo, um antitérmico. Uma consulta particular estava fora de cogitação. Desceu a rua da kitnet, com Lúcia no colo e passos apressados. O calor abafado fazia a menina suar ainda mais. Entrou na farmácia e foi direto ao balcão. Antitérmico infantil. O mais em conta. Dipirona genérica. R$ 7. Me vê um. O atendente olhou para Lúcia, suada e calada. Tem posto ali na esquina. Às vezes a pediatra atende mesmo sem ficha. Obrigada. No posto, Carolina esperou mais de 2 horas. Lúcia dormia em seu colo, quente como brasa. Quando finalmente foi chamada, a médica olhou, auscultou, pediu calma. Não parece grave, é um vírus. Reforça a hidratação, dá o remédio a cada 6 horas, observa. Se piorar, volta. Carolina sentiu, aliviada e esgotada. E a alimentação? Ela tá sem apetite. Dá o que conseguir, fruta, sopinha, leite. E carinho. Isso cura mais do que muito remédio. De volta ao apartamento, Carolina preparou uma canja simples com o que tinha: arroz, um ovo e meio cubo de caldo de galinha. Lúcia tomou 2 colheradas e voltou a dormir. O celular vibrou. Era uma mensagem da doutora Elisa. Fiquei sabendo que faltou. Espero que sua filha melhore. Mas preciso que você avise com mais antecedência da próxima vez. Carolina respondeu com educação, sem se explicar demais. Aprendeu que ninguém quer saber do peso que uma mãe carrega. Querem resultado. No final da tarde, Rafael ligou. Ela hesitou, mas atendeu. Fiquei sabendo que a Lúcia tá doente. Tua vizinha me contou, aquela do portão azul. E você virou amigo da vizinhança agora? Carol, desculpa. Eu sei que não tenho lugar para falar. Só queria saber se precisam de alguma coisa. Ela fechou os olhos por um segundo. A gente tá bem. Obrigada. Eu queria ver ela. Levar umas coisas. Um brinquedo, um suco. Posso? Não é o momento, Rafael. Ela tá fraca. Não quero confusão na cabeça dela. Ele suspirou do outro lado da linha. Tá certo. Mas, eu tô aqui. Quando você quiser. Ela desligou sem dizer mais nada. Durante a noite, a febre cedeu aos poucos. Lúcia começou a transpirar mais, a respirar melhor. Por volta das 2 da manhã, acordou e sussurrou: Mamãe, você vai ficar aqui comigo, né? Carolina se deitou ao lado dela e a abraçou. Sempre, meu amor, sempre. Na manhã seguinte, Carolina decidiu voltar ao trabalho. Deixou Lúcia com a vizinha da frente, Dona Neide, que se ofereceu para cuidar só hoje. Vai trabalhar em paz. Eu fico de olho nela para você. Carolina agradeceu, segurando o choro. Não pela ajuda, mas pela gentileza inesperada. No consultório, tudo parecia no lugar. Marília deu um sorriso breve, a doutora apenas assentiu com a cabeça. Mas havia no ar aquele clima que Carolina conhecia bem, quando uma ausência vira rótulo. Problema. Inconstante. Complicada. Ela engoliu tudo com profissionalismo. Limpou a recepção, atendeu o telefone com voz doce, digitou os cadastros com precisão. E no intervalo do café, foi até a sala de descanso, sentou sozinha e respirou fundo. Ali, de repente, lembrou de sua própria mãe. E pela primeira vez em muito tempo, pensou: será que ela teria me ajudado, se eu tivesse engolido o orgulho? Pegou o celular. O número ainda estava salvo. Olhou. Pensou. Apagou a tela. Ainda não. Mas talvez, em breve. Naquela noite, com Lúcia mais animada e o caldo do jantar servindo para aquecer o corpo e o coração, Carolina sentiu algo que não vinha há semanas. Paz. Mesmo cansada, mesmo longe do ideal, mesmo com o passado tentando voltar. Ali, com a filha ao lado, ela sentiu que o pior já tinha passado. Ou quase. Era domingo, e o céu do Rio amanhecia encoberto, pesado, como se pressentisse o que viria. Na kitnet de Carolina, o dia prometia ser calmo. Lúcia estava melhor, a febre havia sumido, e Carolina aproveitava para lavar roupas e organizar o espaço com o cuidado que mais parecia ritual.
Tudo estava em ordem. Mas por dentro, não. O telefone tocou perto das 11 horas. Ela atendeu esperando ser a vizinha ou Marília, talvez, mas era outra voz. Alô? É Carolina Silva. É ela. Aqui é da Escola Municipal Floriano Peixoto. A senhora é responsável pela Lúcia Silva? O chão pareceu sair. Sim. Aconteceu alguma coisa? Não. Calma. Não é nada com a menina. É que ela comentou com a professora que morou em uma pensão onde tinha briga de madrugada e barulho de tiro. A escola tem obrigação de comunicar isso ao conselho tutelar. Eles devem fazer uma visita ainda essa semana. Carolina ficou muda. A garganta secou. Eu entendo. É protocolo, né? É. É só uma visita. Mas fique atenta, tá? Desligou o telefone devagar. Sentou-se no colchão ainda molhado de sol. Lúcia estava brincando, alheia. Carolina colocou as mãos no rosto. Conselho tutelar. Aquelas palavras vinham com o peso de um mundo inteiro. Na mente, imagens rápidas, a menina sendo levada, ela sendo julgada por assistentes sociais, perdendo tudo o que reconstruiu a duras penas. Não importava que tivesse um lar agora. Que a filha estivesse saudável, bem cuidada. Tudo poderia ser colocado em dúvida, por uma frase solta de criança. À tarde, foi até a casa da Dona Marina. Precisava trabalhar. Dona Hilda, a idosa, estava de bom humor e falante como sempre. Quando eu era menina, minha mãe fazia pão diminuto. Você conhece? Carolina ria, respondia, mas por dentro estava longe. Você tá triste hoje, moça. Teu olho tá murcho. Só preocupação. Coisas da vida. A vida da gente nunca é só trabalho, sabia? Até nas plantas tem tempo de descansar. Carolina sorriu de leve. Se eu descansar demais, desaba tudo. E se você cair por não descansar? Aquela frase a atingiu como uma verdade velha esquecida. Na volta para casa, Carolina decidiu fazer algo difícil. Pegou o celular, abriu o contato da mãe, Dona Juraci, e, com os dedos trêmulos, digitou. Oi, mãe. Desculpa sumir. A gente tá bem agora. Só queria te dizer isso. Ficou olhando a tela, esperando as reticências de resposta. Nada. Deixou o celular de lado. Só escrever já doía. No dia seguinte, foi trabalhar como sempre. Mas por dentro, carregava um peso novo, o medo de perder tudo. O medo de ser julgada pela vida que viveu, não pela que tentou construir depois. No final do expediente, Marília puxou conversa. Tá sabendo do concurso da prefeitura? Para auxiliar administrativa. Salário é baixo, mas é fixo e com direito. É difícil passar. É difícil não tentar. Carolina guardou a informação. Pensou em como seria poder ter um emprego com carteira, um contrato, um nome num crachá. Pensou em Lúcia estudando sem medo de mudar de escola. Pensou em uma geladeira cheia, em comprar livros sem parcelar. E mais do que tudo, pensou em nunca mais ser vulnerável diante de ninguém. Na noite de segunda, Rafael apareceu de novo. Dessa vez, levou brinquedos e 2 sacos de compras. Arroz, leite, biscoito, sabonete. Não vim por você. Vim pela minha filha. Carolina abriu a porta, mas não deixou entrar. Ajudar não te dá acesso automático. Ela ainda não entende quem você é. Eu quero fazer parte da vida dela. Então começa respeitando meu tempo. O dela. A história que você deixou para trás. Eu sei que demorei. Mas eu mudei. Ela olhou para ele por um longo momento. Tomara. Mas quem mudou mesmo, fui eu. Na terça-feira, a campainha tocou às 15h20. Era uma mulher de jaleco claro, prancheta na mão. O carro do conselho tutelar estacionado em frente. Boa tarde. Carolina Silva. Viemos por conta do registro da escola. Só uma visita de rotina, tá bom? Carolina engoliu seco. Pediu que entrassem. Lúcia estava vendo desenho. O apartamento limpo, a geladeira com iogurte, a pia seca. A assistente social olhou tudo com calma. Fez perguntas. Anotou. Observou o vínculo entre mãe e filha com atenção. Dona Carolina, tudo aqui parece em ordem. Mas vou ser sincera, a gente vê muita mãe como a senhora, que carrega o mundo nas costas, sozinha. Só peço que cuide também da senhora. Não só da criança. Carolina assentiu. A mulher sorriu e foi embora. Quando a porta se fechou, Carolina sentou no chão e chorou.
Chorou sem vergonha. Chorou como quem sobrevive. Porque às vezes, tudo que uma mãe quer é não ter que provar que é mãe todo dia. Mas naquele fim de tarde, ao ver Lúcia rir com o desenho, ela soube. O pior tinha passado. E, dessa vez, ela não ia permitir que voltasse. A notícia chegou como um relâmpago em céu limpo. Carolina voltava do mercado com Lúcia pela mão e 2 sacolas penduradas nos braços quando o celular tocou. Era Marília, do consultório. Carol, escuta, a doutora Elisa pediu para te avisar que não precisa voltar mais. Ela contratou outra pessoa. Como assim? Disse que não podia manter alguém com responsabilidades que interferem no desempenho. Eu tentei argumentar, mas... Carolina sentiu as pernas falharem. Parou no meio da calçada. Marília, eu não faltei mais. Nunca chego atrasada. Eu sei. Mas a doutora, ela é prática. E impiedosa. A ligação caiu. Ou foi ela quem desligou? Não sabia. Só sentia o corpo quente e o peito, de novo, vazio. Chegou na kitnet sem palavras. Lúcia percebeu a diferença. Mamãe, o que foi? Nada, filha. Só cansaço. Mas não era só cansaço. Era um tipo de luto. No silêncio do apartamento, Carolina colocou as sacolas no chão. Pegou o arroz, o feijão, o óleo. Começou a guardar mecanicamente. Até que sentou no chão. E ali, diante do armário aberto e da filha brincando a 2 metros de distância, ela desabou. Chorou. Chorou com força. Pela primeira vez, sem se conter. Chorou pelo despejo. Pela pensão. Pela visita do conselho tutelar. Por ter confiado no emprego. Por ter acreditado que, se fizesse tudo certo, seria o suficiente. Lúcia parou. Caminhou até a mãe. Mamãe, você tá triste? Carolina a abraçou com tanta força que parecia que queria se fundir com a menina. Mamãe tá cansada, meu amor. Só isso. Mas vai passar. Naquela noite, Carolina não dormiu. Sentou à beira da cama e ficou olhando para a parede. No colo, um caderno velho. Escreveu: quando a gente é mulher e pobre, tudo que a gente conquista vem com prazo de validade. Hoje foi o consultório. Amanhã pode ser a casa. O chão. Mas eu juro para mim mesma, nunca mais vou esperar alguém me segurar. Vou aprender a andar sozinha. Mesmo com medo. Na manhã seguinte, ela foi até o Cine da região. Pegou fila. Deu entrada no seguro-desemprego, mesmo sem registro. Pediu ajuda. Procurou vaga. Qualquer uma. Mas enquanto esperava, ouviu 2 mulheres conversando sobre um curso gratuito da prefeitura, assistente de saúde. Turma nova começando semana seguinte. Duração, 3 meses. Bolsa, R$ 300 por mês. Era pouco. Mas era futuro. Anotou o endereço e foi no mesmo dia. Fez a inscrição. No formulário, escreveu com letra firme: Carolina da Silva, ensino médio completo, auxiliar de limpeza e recepção. A atendente olhou, sem julgar. A senhora tá dentro. Começa segunda. Carolina sorriu. Pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. Na volta para casa, no meio do caminho, viu Rafael esperando no portão do prédio. Ela pensou em dar meia volta, mas algo nela disse: chega de fugir. Tá me seguindo agora? Eu soube que você perdeu o emprego. Tentei ligar. Não preciso da sua pena, Rafael. Não é pena. É arrependimento. Eu fui um covarde. Mas quero tentar ser pai. Pagar pensão. Assumir o que é meu. A Lúcia não precisa de você para sobreviver. Mas talvez precise, um dia, para entender a própria história. Ele assentiu. Posso ver ela hoje? Carolina respirou fundo. Pode. Mas entra e fala pouco. E com cuidado. Dentro da kitnet, Lúcia o olhou curiosa. Ele se agachou. Oi, Lúcia. Eu sou o Rafael, teu pai. Ela não disse nada. Só olhou. Depois pegou sua boneca e voltou a brincar. Rafael ficou em silêncio, olhando para a filha como quem observa algo precioso que não sabe mais como tocar. Carolina sentou ao lado. Você vai ter que conquistar ela. Não é automático. Paternidade não é desculpa. É escolha. E responsabilidade. Rafael assentiu, emocionado. Eu vou. Devagar, mas vou. Naquela noite, Carolina escreveu uma nova página no seu caderno. Hoje eu fui rejeitada, testada, e ainda assim, não quebrei.
Porque agora eu sei, ser forte não é não cair. É levantar toda vez que te empurram. Lá fora, o céu finalmente abria. Uma brisa fresca passou pela janela. E pela primeira vez desde o despejo, Carolina sentiu. Ela não estava mais por um fio. Ela estava, enfim, se reerguendo. 3 meses depois, Carolina caminhava de uniforme branco pelas ruas de Vicente de Carvalho, com uma pasta de currículos debaixo do braço e um sorriso leve no rosto. O curso de assistente de saúde estava nos últimos dias. A rotina era puxada, aulas de manhã, estágio à tarde, filha à noite. Mas ela se sentia viva. Pela primeira vez, realmente viva. A turma era cheia de mulheres como ela, mães, desempregadas, recomeçando aos pedaços. Trocavam dicas, seguravam as pontas umas das outras, emprestavam marmita e coragem. Carolina se via nelas. E também se via além. Ela queria mais. Na kitnet, Lúcia agora tinha um cantinho só dela. Uma mesinha com cadernos coloridos e um desenho de sol pendurado na parede. A menina sorria mais, dormia melhor. Às vezes perguntava: Mamãe, a gente vai ter um quintal um dia? Vamos. Pode levar um tempinho, mas vamos. Rafael passou a visitar a filha aos sábados. Deixava brinquedos, ajudava nas compras, escutava mais do que falava. Aos poucos, Lúcia se aproximava. Ainda com reserva, mas sem medo. Ele não tentava forçar. E Carolina respeitava isso. Na última visita, entregou o comprovante de depósito da pensão. É pouco, mas é de verdade. Obrigada, disse Carolina. Só isso já é mais do que muito pai por aí. Havia paz entre eles. Não era amizade, nem confiança plena. Era o que dava para ser. No curso, uma das professoras, Dona Graça, se aproximou no intervalo. Carolina, você tem um bom perfil para auxiliar em clínica. É centrada, fala pouco, mas é firme. Vai entregar currículo? Já entreguei. Mas ainda nada. Posso indicar você para uma amiga que tem consultório de geriatria ali no Meier. Pode. Nossa, pode sim. Mas tem que ser agora. Ela entrevista amanhã. Eu vou. No dia seguinte, Carolina chegou cedo. A clínica era pequena, organizada, e o consultório tinha cheiro de lavanda, o mesmo que ela sentia onde tudo tinha começado. A dona, uma médica simpática de cerca de 50 anos, olhou o currículo. Você não tem experiência formal, mas já cuidou de idosa, trabalhou em recepção, fez curso com estágio. Eu aprendo rápido. E eu não desisto. A vaga é sua. Carolina sorriu. Ficou parada por um segundo, como se não soubesse se era real. Depois agradeceu. 2 vezes. Saiu da clínica com a pasta contra o peito. O vento da manhã lhe bagunçava o cabelo. E ela riu, sozinha, no meio da calçada. Naquela noite, comprou uma pizza pequena para comemorar com Lúcia. Sentaram no chão, como no primeiro dia na kitnet. Mas agora havia uma luminária nova, 2 pratos iguais e uma filha que entendia o valor de um momento bom. Mamãe, a gente tá rica? Carolina riu. Não, filha. Mas a gente tá feliz. É melhor, né? É. Depois que Lúcia dormiu, Carolina pegou seu velho caderno e escreveu. Hoje consegui um trabalho novo. Um que veio com respeito e porta aberta. Olho para trás e vejo o quanto doeu. Mas olho para mim hoje, e eu gosto de quem me tornei. Mais do que tudo, eu consegui dar a Lúcia algo que ninguém tira, uma mãe inteira. No domingo seguinte, resolveu visitar a mãe. Pegou o trem até Duque de Caxias, depois mais um ônibus. Levava um pote de empadão e uma lata de leite condensado. Dona Juraci abriu a porta surpresa, mas não fria. O que você veio fazer aqui? Vim dizer que tô bem. E que Lúcia também tá. A mãe fez um gesto para que entrasse. Não sorria, mas não mandava embora. Já era hora. Ficaram sentadas na sala, tomando café com bolo. Carolina falou pouco. A mãe escutou mais do que o normal. Quando a conversa ameaçou desandar, Carolina disse: Eu errei também, mãe. Me afastei. Mas a vida, ela me ensinou a engolir orgulho e cuspir força. A mãe assentiu. Ficou em silêncio por um instante. Eu nunca duvidei de você. Só me doía ver você apanhando da vida calada. Eu achava que se falasse, ia parecer fraca. Mas a gente só é forte quando entende que precisa de gente também. Na volta para casa, Carolina sentou no trem com a filha dormindo no colo. O rio passava pela janela, morros, calçadas,
prédios altos e baixos. Um caos vivo. Mas no peito, ela só sentia calma. Ela tinha perdido tudo. E depois, com cada pequeno passo, tinha ganhado mais do que esperava. Um lar, um trabalho, uma filha forte e uma nova versão de si mesma. Mais inteira. Mais firme. Mais leve. Era manhã de sábado no Rio. O céu azul, o vento leve. Da janela da pequena kitnet, Carolina estendia as roupas no varal improvisado com barbante. A vida ainda era simples. Mas havia silêncio dentro dela. Um silêncio bom. Lúcia corria pelo pequeno cômodo segurando uma flor de papel que fizera na escola. Mamãe, olha! A tia falou que é Dia das Mães especial. Carolina sorriu, pegando a flor das mãos da filha. É linda, filha. Vou guardar para sempre. Mas não tem presente de verdade. Tem sim. Você é meu presente. Todos os dias. Na clínica nova, Carolina agora usava crachá. Cumpria jornada fixa, recebia em dia, tomava café com colegas que sabiam seu nome. Lá, ninguém a via como coitada ou superação. Era apenas Carolina. Profissional, dedicada, responsável. A médica que a contratara elogiou na última reunião. Precisamos de mais gente como você. Que olha no olho. Carolina agradeceu com um sorriso tímido. Não por falsa modéstia, mas porque agora ela sabia o valor daquilo. No domingo, arrumou a casa. Varreu, passou pano, pendurou um quadrinho na parede com um prego torto. Era uma frase simples. Aqui mora o amor. E morava mesmo. Depois, preparou uma macarronada simples. Convidou Roseli, a antiga vizinha. As duas conversavam às vezes por mensagens. E agora, finalmente, estavam bem. Roseli chegou com um pudim de leite e um abraço verdadeiro. Você deu a volta, hein, Carol? Ainda tô dando. Mas agora com os pés firmes. Nunca duvidei de você. Nem eu. Mas às vezes, esqueci. No fim da tarde, sentaram-se na calçada com copos de suco. Lúcia brincava com outras crianças da rua. A cidade respirava, buzinas distantes, cheiro de comida no ar, vozes se cruzando. Roseli comentou. Você lembra do dia do despejo? Lembro de cada segundo. E agora tá aqui, ó casa própria, filha bem, emprego certo. Não é casa própria, ainda é alugada. Mas agora, é minha. Porque é onde a gente cabe. Onde a gente é. Mais tarde, Rafael chegou. Trazia um par de tênis novo para Lúcia e um envelope. Consegui aumentar a pensão. Agora é oficial, por via judicial. Tô pagando direito. É o mínimo, Rafael. Mas obrigada. Por estar tentando. Você tá bem? Carolina olhou para dentro, pra filha, pra si. Tô. Pela primeira vez em muito tempo, tô bem de verdade. Ele assentiu. E entendeu. Asterisco asterisco. À noite, depois do banho, Lúcia sentou-se na cama com a flor de papel na mão. Mamãe. Oi, filha. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Forte assim. Carolina sorriu e deitou ao lado dela. Você vai ser do seu jeitinho. Melhor ainda. A gente vai ficar aqui para sempre. Ela olhou o teto. A pintura era velha, o ventilador ainda fazia barulho. Mas a resposta veio sem hesitação. Onde tiver você, filha, a gente tá em casa. Asterisco asterisco. E assim, naquele cantinho da zona norte do Rio, sem número glamour, sem fama, sem final perfeito, mas com verdade e afeto, Carolina, a mulher que um dia foi jogada para fora com as caixas na calçada, agora dormia com o coração em paz. Porque casa não é parede. É laço. Porque força não é não cair. É recomeçar. E porque amor de mãe. Esse não falha.